noite, queridos amigos. Boa noite, amigos da internet. Estamos aqui mais uma terça-feira. Contente, né? Porque domingo nós aprendemos que é o dia da renovação. Que é? Tá sem som? Oi? Agora estão ouvindo? Ok. Então vamos começar com a mensagem da Joana, número 73. As lesões da alma são mais mortificadoras. Feridas externas são fáceis de cicatrização, enquanto aquelas que pululam no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Banha-te nas águas de confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor, não permitindo que o ódio, o egoísmo e a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão costumais, do vício e da irresponsabilidade. Que lição, hein? Eu me lembro que quando eu li essa parte, muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção e pelo ácido. Isso me tocou. Ácido, o que é um ácido, né? Que destrói, das imperfeições morais. Então, como ela falou lá no começo, né, as feridas externas são fáceis a gente cicatrizar, mas as que a gente vem trazendo por não encarar as situações, como a mágoa, como uma discussão com alguém, uma briga, a gente segura, mas ficou guardado na alma. E se você não trabalha essa situação, que pode estar dessa vida como de outras, das outras a gente não sabe, vamos falar dessa vida. As experiências que a gente passa nessa vida, tá assim, um livro, toma cuidado, porque senão você pode adoecer por causa dessas não colocadas para você mesmo, porque eu não vou colocar para outra pessoa. Eu é que tenho que trabalhar essas situações. Certo, queridos? Então, deixa eu tirar o óculos. Vamos agradecer ao Pai, ao Mestre Jesus, por estarmos aqui mais uma terça-feira tão importante no nosso caminhar, porque nós decidimos estar aqui para aprender todas as lições do Mestre Jesus, que a doutrina tanto facilita para nós entendermos. Então, são duas bênçãos: o Evangelho de Jesus e a doutrina. Então, pedimos suas bênçãos, Jesus e Deus,
que nos ampare hoje com as lições que serão apresentadas pela nossa querida Abigail, as suas reflexões, os seus ensinamentos, sempre, sempre muito importantes e muito fortes para nós aprendermos. Pedimos licença aos mentores do centro para iniciarmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Biga, por favor, cheia de esperança. Muita esperança. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco durante essa noite, nos fortalecendo, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, para que a gente possa absorver todas essas lições de Jesus, esse convite à renovação da nossa alma. Tem alguém vindo pela primeira vez na nossa casa? Então tá bom. Boa noite a todos que estão assistindo a gente pela internet, não é mesmo? E nós vamos falar da mágoa ao perdão. É sempre incrível, né? Como a mensagem de abertura sempre calha, é impressionante. Se a gente quisesse organizar isso, não teria conseguido. É impressionante. E a Denise deu uma boa introdução da nossa palestra, já falou um pouco do que eu ia falar. Obrigada, viu, Dê? Já deu o tom da nossa conversa. Então, o que nós vamos falar aqui é a reflexão dos nossos estudos. Eu tenho certeza que a gente não vai trazer nenhuma novidade para vocês. A gente só vai nos relembrar da importância de aplicar o Evangelho na nossa vida, da importância da gente cuidar da nossa mente, do nosso coração, da nossa energia, daquilo que a gente está nutrindo, né? Hoje, no nosso estudo, a gente falou do nosso empenho de aprender a vibrar no mundo de regeneração, porque a gente quer pegar o bonde que está passando, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu quero e faço questão de conseguir entrar nesse bonde, no trem, né, que vai nos levar à regeneração. E para isso requer que a gente elimine esses sentimentos que acabam corroendo a gente. Como disse Joana de Ângeles, né, esse ácido que as nossas imperfeições minam a nossa energia, a nossa vontade, a nossa disposição de acordar e ser fraterno, não é mesmo? Então eu não sei vocês, quem sente que aqui no coração tem alguma mágoa para deixar embora? Ok. Quem não levantou a mão, eu acredito que no final da palestra vai dar uma reflexionada aí, né? Porque às vezes a gente abriga no coração e não se dá conta. E esse é um grande... Eu já vi lá, tem 3 mãos assim, ó, no fundo. É isso aí. A boa notícia é reconhecer que tem. Porque às vezes a gente faz uma carinha de paisagem. Não, eu sou espírita, não me ofendi. Mas lá no fundo tá bom. A batata dessa tá assando, porque a justiça divina não falha. Ela não é. Eu já fiz muito disso também, por isso que eu posso falar com muita tranquilidade. A gente está ainda aprendendo a viver de forma fraterna. A gente ainda está aprendendo a abraçar as nossas fragilidades e buscar vibrar no bem, nas lições de Jesus. Então esse é o convite da noite, a gente só refletir o que a gente já sabe, um bate-papo informal, tranquilo, que vai nos fortalecer a ter o entendimento de como podemos limpar o nosso coração. Bom, antes de eu passar para esse slide, a gente vai fazer o estudo desses 3 livros. O pessoal da oficina está simplesmente relembrando o que a gente já exaustivamente conversou na oficina. E eu não sei vocês, mas a gente, quanto mais estudou, mais se deu conta de coisas que precisava estudar. Não foi assim, Jô? E também o livro do Alberto Almeida, O Perdão
como caminho. Que bom que o Alberto Almeida vai estar no nosso seminário, porque ele sempre traz coisas da psicologia que nos ajuda a entender melhor o Espiritismo e como aplicar as lições de Jesus. E, claro, o Evangelho, como sempre, o farol dos nossos estudos. Então, nesse livro, Que Bicho que Ainda Existe Dentro de Nós, tem essas definições de mágoa. Que é a definição comum. Mágoa ou mancha. Mancha ou nódoa proveniente de contusão. Tristeza, desgosto, dor de alma e amargura. Sentimento causado por uma ofensa ou desconsideração. E eu pus esse negocinho pretinho em cima da mágoa, porque realmente é um casaquinho pesadinho de carregar no coração, né? Não. Quando tem essa mágoa, tem esse pezinho na nossa cabeça. Então, a leveza da gente encontrar o perdão é tirar esses excessos de peso da nossa consciência, né? E já logo nesse livro, Que Bicho que Existe Dentro de Você, já tem essa definição que ela coloca desse livro, Florações Evangélicas, do capítulo 24, Psicografia, do Divaldo e Joana, né? Do espírito de Joana de Ângeles, que fala sobre a mágoa. Hábil, disfarça-se, utilizando de argumentos bem urdidos para negar-se ao perdão ou fugir ao dever do esquecimento. Muitas distonias orgânicas são resultado do veneno da mágoa, que, gerando altas cargas tóxicas sobre a maquinaria mental, produz desequilíbrio no mecanismo psíquico, com lamentáveis consequências nos aparelhos circulatório, digestivo, nervoso. Então já fica aqui essa descrição da maneira como Joana coloca o que significa carregar mágoa no nosso coração. Olha os danos que isso causa na nossa energia, essas altas cargas tóxicas sobre todo o nosso maquinário mental. Então aqui já começa uma informação muito importante. Se a gente está com problema circulatório, digestivo, nervoso, provavelmente a gente está abrigando alguma mágoa no coração e está soltando repetidamente cargas tóxicas nesses organismos. Então é uma maneira da gente aprender a olhar e ver como a gente pode fazer essa higienização que vai resultar no melhor funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Então, ela fala aqui, se deixarmos a culpa pelo que estamos sentindo com o ofensor, ficaremos de mãos atadas, já que a solução do nosso problema dependeria da vontade de quem nos agrediu vir a se desculpar. Enquanto isto não acontecer, continuamos a sofrer. Temos o sofrimento, coletamos lixo mental, adoecemos e pode gerar desejo de vingança. Então, quando a gente começa a estudar o significado da mágoa, a gente vai entendendo que a mágoa, na realidade, já é um conjunto de outras coisas também. Nunca começou logo de cara uma grande mágoa. Começou aquela raivinha básica, aquela coisa que a gente começou a se ressentir, aquela coisa que já foi gerando uma vontade de uma vingancinha, já não está mais amigo daquele, já começa uma agressividade, aquela tensão no ar. Soa familiar? É esse conjunto que acaba criando esse lixo mental que vai colocando. E o mais interessante aqui que ela fala, se a gente deixar para resolver isso na mão do ofensor, a gente fica com a mão atada, porque a gente depende do outro, que a gente acredita que nos ofendeu, para vir se desculpar para que aquilo se acabe. Mas na realidade a gente fica na mão de quem nos ofendeu. Então a ofensa continua se repetindo, porque a gente tem as mãos amarradas, está na mão do outro. E a gente, conectada com essa ofensa, fica rememorando, confabulando tudo o que aconteceu. Só que nessa memória, o nosso corpo não sabe que é memória.
nesse rememorar, nesse realimentar a ofensa, realimentar o machucado que aconteceu na nossa alma, o desaforo que foi, a gente continua criando a mesma descarga tóxica no nosso organismo, desequilibrando o nosso estado mental. Porque o corpo não sabe que é uma lembrança, ele pensa que a gente está sendo ofendido de novo. E isso a gente acaba ficando com as mãos atadas, porque até então está na mão do ofensor vir para se desculpar com a gente. Quantas vezes a gente não limpa o coração? Não, eu não vou falar enquanto aquela pessoa não vir se desculpar comigo. Sou familiar para alguém? Mas na realidade, os grandes sofredores somos nós mesmos, que estamos permitindo que o ofensor continue nos ofendendo. Então o convite é para a gente refletir como se libertar disto, para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa alma. E aqui, convite para a reflexão. Alguns indícios comportamentais que podem indicar se está havendo a provável manutenção da mágoa entre nossos sentimentos. Vale uma autorreflexão a respeito. Aqui é entre de tu para tu, não precisa falar em voz alta, mas é aquela reflexão básica para a gente aprender a se conhecer. Então, aqueles que não levantaram a mão dizendo que não tem mágoa, aqui tem uma chance de, just in case, dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa na consciência, não é mesmo? Que a gente não quer sair daqui sem ter virado todas as pedras, né? Não sei como é que fala isso em português, mas vamos lá. Temos o hábito de culpar os outros pelos acontecimentos ruins de nossa vida, isentando-nos da responsabilidade que nos caberia? Costumamos elaborar histórias sobre a vivência dolorosa de uma situação que envolva qualquer tipo de agressão e contá-las a cada pessoa com quem encontramos? Repetindo, que acabando de se sentir vítima de uma situação, olha como a culpa é toda dela. Então são reflexões que nos ajudam a ver, estamos guardando mágoas? Estamos nos tornando pessoas ressentidas e não estamos nos dando conta? Então, olhando esses comportamentos, é um sinal vermelho, alerta, tem alguma coisa que precisa ser vista. Esse é o valor do nosso autoconhecimento, de ter a coragem de ver o que está lá no cantinho do nosso coração, o que está lá no cantinho da nossa consciência, que de repente faz a gente acordar às 2 horas da manhã pensando naquilo. Porque dá muito trabalho manter a mágoa no coração. A gente gasta muita energia. Nesse livro, Que Bicho, né, que a gente está estudando, ela conta a história, faz uma metáfora muito interessante, que a pessoa que guarda a mágoa, a pessoa ressentida, que está sempre magoando, que qualquer coisa se magoa, é como se fosse um controlador de tráfego aéreo. Cada mágoa e ofensa que decola é como se fosse um avião. E a gente tem que gastar toda a nossa energia para manter esses aviões no ar. Para que não capote um em cima do outro. Então a gente mantém toda a nossa atenção para controlar essas mágoas. E fica completamente exaurido nesse controlador de tráfico de mágoas. Isso exaure, isso tira a atenção da gente para olhar o que é realmente importante na nossa vida. Então ela fala aqui, o primeiro problema resultante da presença da mágoa em nosso íntimo. Não somos capazes de nos ocupar mentalmente com pensamentos que realmente queiramos. Infelizmente, o que costuma acontecer na prática é que as pessoas que nos irritam, incomodam-nos, desafiam-nos, são justamente as campeãs de audiência em nossos momentos de reflexão. Você não quer pensar naquilo, mas está sempre pensando naquilo. É o que faz a gente acordar 3 horas da manhã. Que faz a gente ficar confabulando. Não, quando encontrar aquela pessoa, eu vou fazer isso. E se ela falar isso, eu vou falar isso. Porque eu não falei isso, agora eu vou fazer isso. Soa familiar, gente? Quando tem uma mágoa no coração, quando tem uma encrenca que não foi resolvida, a gente se arma. E isso toma toda a nossa atenção. E às vezes, os nossos pensamentos, às vezes você quer relaxar.
escutar uma musiquinha, meditar, orar. Mas adivinha o que a gente está pensando? A nossa mente fica coladinha lá, certo? Então esse é o convite para a gente ver o preço que a gente paga de estar alimentando isso. De dar a audiência dos nossos pensamentos a quem nos ofende. Interessante isso, não é mesmo? Eu achei extremamente incrível isso. E ela relembra que pensar é uma faculdade que podemos controlar. Tanto o perdão como a mágoa são opções que podemos ou não adotar. E é um fato. Uma vez instalada a mágoa em nossos sentimentos, fica difícil removê-la. A importância da vigilância da nossa parte nos instantes que se seguem a um acontecimento que nos machuque emocionalmente, para não permitir o avião decolar. Esse é o grande segredo. Nós temos essa faculdade que podemos controlar, que são a maneira que a gente pensa, a maneira que a gente escolhe. Nós temos a potencialidade da nossa alma, os pensamentos, a nossa vontade, que nos faz usar o nosso livre-arbítrio para decidir o que nós queremos abrigar na consciência. E requer que a gente faça uso dessas potencialidades num momento como esse. Só que às vezes a gente esquece, a gente está tão acostumado a fazer parceria com as nossas imperfeições, que a gente esquece de fazer parceria com as potencialidades da nossa alma. Me pergunta como é que eu sei, como é que eu cheguei nesse estudo. Ralando o bico aí com as minhas frustrações, com as minhas imperfeições, até que eu reconheço, peraí, por que eu estou pensando nisso? Eu tenho escolha, vou usar meu livre-arbítrio, a minha vigilância, para poder redirecionar onde eu vou colocar minha atenção. E a grande sacada aqui é não permitir o avião decolar, porque Deus sabe o quanto que o meu tráfego está tomado já. Então o objetivo é a gente aterrissar os nossos aviões da mágoa, em vez de permitir que outros decolem. Não é mesmo? Esse é o grande convite da noite, da gente ter essa metáfora na nossa mente. Quando, de alguma forma, acontece algo que a gente se arrepia. Aqui é o momento da escolha, da gente usar as potencialidades da nossa alma, a nossa vontade de determinar os nossos pensamentos e como nós vamos gerenciar isso. A chave da nossa tranquilidade, essa é a grande reflexão para nós. Até então, quando a gente mantém a mágoa, que a gente alimenta a mágoa, em qualquer momento que a gente se sente vitimizado pelo que acontece, a gente está alimentando a mágoa. Cada vez que a gente continua confabulando sobre o que aconteceu, a gente está alimentando. Nós estamos perdendo ali a nossa tranquilidade, porque toda a nossa atenção está no tráfego aéreo. E às vezes está acontecendo algo extremamente importante, os mentores estão do lado, fazendo assim para a gente não consegue ver. Porque a nossa atenção está toda exaurida naquilo que aconteceu. Então, a chave da nossa tranquilidade fala: o orgulho que nos leva à mágoa somente nos faz adoecer. Uma pessoa orgulhosa tem dificuldade em digerir uma ofensa. Se conseguíssemos vencer o orgulho ferido, poderíamos utilizar a oportunidade como mecanismo de progresso. Teríamos a chance de avaliar a situação e verificar nossa participação no progresso. Encontraríamos comportamentos a serem modificados e reações a serem revistas. Porque a nossa tranquilidade é que está na mesa. E a chave disso é a gente perceber que o nosso orgulho foi ferido no momento presente. E, em vez de se tornar uma açucareira, com quem você pensa que está falando, sabe aquela açucareira que se arrepia? Porque ali abre a porta para o ressentimento, para a ofensa e para o julgamento ao outro. Reconhecer, isso me machucou. Mas eu posso utilizar isso para me conhecer.
Porque geralmente quando uma ofensa bate, de alguma forma tem uma oportunidade de progresso aí. Quando a gente olha de verdade os nossos conflitos, tem um dedinho assim, ó, de contribuição nossa. Mas esse dedinho assim precisa ser visto. Quando a gente vai no mecanismo de culpar o outro, a gente perde a oportunidade de crescer. De aprender o que precisa aprender para que isso não aconteça. Então, requer aqui ser visto o orgulho e ser lidado com isso, que faz toda a diferença. Se eu focar somente no orgulho, eu perco a minha tranquilidade. Porque o meu orgulho faz eu julgar, eu apontar, eu me defender. É desnecessário e improdutivo viver se carregando no íntimo essas mágoas e malquerências. Ninguém há no planeta que não se aborreça quando recebe dos outros o que não gostaria de receber. Contudo, também não há ninguém que, com o seu modo de ser, de falar e de agir, não cause aborrecimentos e mágoas em outras pessoas, ainda que involuntariamente. É do livro Ações Corajosas para se Viver em Paz, psicografado por Raul Teixeira. Então, requer da gente ter esse entendimento. Hoje é este irmão desavorado que fez uma bobagem. Mas nós também fazemos bobagem que machuca o outro. E muitas vezes a gente não dá conta. E Jesus vem falando há quanto tempo para a gente? Vamos tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Então, geralmente, quando acontece uma ofensa, nós temos escolha. Eu posso ver por que isso está me magoando tanto. E aí, isso é entre eu, é de tu para tu a conversa. O outro só se viu de um instrumento, de um espelho gigantesco para eu aprender a me conhecer. Porque alguma coisa me liga com aquela pessoa. Por quê? Porque se eu não me incomodo com a ofensa do outro, é porque não teve nenhuma ressonância, nenhuma afinidade no meu ser. E aí está a grande diferença. Se doeu ou machucou em mim de alguma forma, tem algo que eu preciso ver. E quando eu ver isso, vai se dissolver o que me liga àquela ofensa. Porque eu estou tendo a oportunidade de crescimento aqui. É fácil de falar, difícil de fazer, não é mesmo? Vivemos muito tempo nas nossas imperfeições, é mais confortável culpar o outro que pisou no meu pé. Mas quando a gente começa a assumir responsabilidade, que olhar para o que aconteceu, para não permitir que o orgulho gerencie o que está acontecendo, a gente perde a nossa tranquilidade. A gente fica com as mãos atadas, realimentando a ofensa. A verdadeira libertação é a gente olhar o que eu posso aprender aqui, qual é o caminho de oportunidade de aprendizado aqui. Então, para que isso aconteça, exige a vigilância. A vigilância precisa estar presente e não permitir que o orgulho assuma o controle dos nossos pensamentos. É por isso que Jesus falou, não revide o mal recebido. Retribua o mal com o bem. O que significa retribuir o mal com o bem? É no momento de ofensa, em vez de eu ofender de volta, eu oferecer o bem. O bem que vai ser, em primeiro lugar, beneficial para mim. Que é o entendimento que naquele momento teve um grande desfavoramento. Deixa eu ver a minha parte aqui que abanou isso. Que tem sempre um lé concreto. Porque nada nos acontece que não tenha uma pequena participação. Às vezes a gente não entende, demora para ver. Mas se a gente for olhar, tem algo ali para a gente aprender. Porque é bem uma rua assim, ó. É a tal história. A gente estava falando sobre obsessores, não é mesmo?
E quando o obsessor está perseguindo a gente? Às vezes as pessoas chegam aqui no centro. Ai, põe o meu nome na reunião mediúnica que eu estou obsediado. Então vamos lá, vamos fazer a reforma necessária. Porque os mentores podem até afastar o obsessor. Mas se eu não corrijo a imperfeição moral que está atraindo o obsessor em primeiro lugar, outro vem no lugar. É ou não é? A gente já tem educação no Espiritismo para isso. Então, quando a gente integra aquilo que está no caminho, a gente dá um pulo em consciência. Isso que é elevar-se acima das circunstâncias. Não nos ofende mais. Já aconteceu de vocês terem alguém que fez uma indelicadeza, às vezes uma coisa bem ofensiva, e você olhou e falou, nossa, essa pessoa não está bem hoje? E não mexeu com nada com a gente? A gente pôde emanar um olhar quase que empatia, né? Quase de compaixão. A gente não revidou. Já é um progresso. É ou não é? Nossa, o que aconteceu com a Jo hoje? Que ela falou assim comigo. Ela não deve estar bem. Isto é não revidar o mal. Isto é oferecer a outra face. É o não retribuir o mal com o mal. Que é já um grande progresso silenciar. Não é mesmo? Então, esse é o convite. Observarmos que muitas vezes a raiz da mágoa se confunde com a presença do orgulho. E para vingarmos nosso orgulho ferido, acabamos prejudicando nós mesmos. Quando vencemos essas mazelas da alma, não seremos atingidos por golpe como esse. Porque a gente fica, o orgulho está presente, o orgulho está dirigindo esse carro, o orgulho está controlando os nossos pensamentos. Não, eu vou, não dá pra, essa não dá para deixar passar. E a gente fica nessa energia, a raiva acalentou uma raiva que ficou muito grande, que se tornou uma grande mágoa, que se tornou uma grande tristeza de alma, numa vingança que nunca foi concretizada e a deprimiu. É impressionante, mas é isso que acontece. E aí vem as nossas dificuldades, porque nós temos dificuldades de perdoar, né? Se a gente tivesse a habilidade de perdoar, não teria tanta mágoa no coração. Não teria essas encrencas com algumas pessoas. Não teria esses pensamentos desarvorados, que chega talvez até arquitetar um plano de vingança. Não põe em ação, porque a gente já é espírita. Já tem um certo progresso. Mas que é... o bem que acontece com outros nos irrita. Como é que você está se dando bem na vida depois de tudo que ela aprontou? Não tem justiça nesse mundo? Será que Deus não está vendo? Não passa esses pensamentos vingativos, que só nos adoece, né? Então, para nós perdoarmos, nós somos convidados a aprender a lição que está esperando por nós. Aprender a remover a raiva, a culpa, o ressentimento, o que está lá para nós. A nossa incapacidade de perdoar é proporcional à nossa incapacidade de administrar esses sentimentos. Por quê? Para remover a raiva, para remover a culpa, para remover esses sentimentos, a gente tem que perceber, em primeiro lugar, que está sendo movido pelo orgulho, que está nos impedindo de amar, de perdoar, de ter compaixão. E essas duas coisas não existem no mesmo tempo. Então, requer a remoção de uma para que o outro possa florescer. Quando nos sentimos feridos, ofendidos, insultados, não somos capazes de olhar para as imperfeições do outro com bondade, indulgência e compaixão. Se eu permitir que o orgulho me pega naquela hora, o orgulho ferido, se eu ponho atenção, eu não vou falar, tadinho, hoje ela não está bem. Eu vou estar pensando outra coisa. Eu não vou estar sendo graciosa desse jeito. Lembramos-nos que é preciso aprendermos a exercitar o perdão. Precisamos aprender o caminho para o perdão. Nós precisamos mudar alguma coisa. Se não formos capazes de perdoar, é porque estamos sendo convidados a olhar o gatilho dentro do insulto em primeiro lugar. Porque esse é o grande movimento interno para começar o caminhar do perdão. É uma escolha. Eu não quero mais ter essa mágoa. Então eu preciso ver por que isso me magoou em primeiro lugar. Qual foi o gatilho ali que me insultou desse tanto? Porque o meu orgulho foi ferido. Naquele momento,
quando eu não pude olhar com compaixão para o meu irmão, porque eu tenho entendimento que nós todos somos imperfeitos, certo? Cada um de nós tem os seus defeitinhos aqui. Tá todo mundo claro que tem defeitinho? Tá. Defeitinho, você tá sendo generosa. Tô sendo generosa, né? Que alguns têm uns defeitãozão. Todos nós temos um que acelera mais que o outro e ganha mais vida, ganha fome, se torna até uma personalidade e se torna até uma auto-obsessão, como a gente viu no curso hoje, certo? Muitos de nós nem precisa ser obsediado por outro, a gente mesmo se auto-obsessiva, né? Então, são defeitos que criam vida. E literalmente a gente pode se auto-obsediar, se a gente não ficar vigilante, certo? Mas aqui todo mundo faz evangelho no lar, certo? Tá todo mundo buscando estudar o espiritismo. Quem não vem no curso, venha, 6h30, antes da reunião. Tem a revista espírita na quarta-feira, 6h30. Tem Gênesis domingo de manhã. As oportunidades estão aí para a gente estudar, para a gente se fortalecer, para a gente se esclarecer. Como a gente pode aprender a viver e a transformar essa quantidade de imperfeições que nós temos para poder se alinhar um pouco mais com a energia do amor, com a energia do bem, se alinhar com as lições de Jesus. Então, enquanto eu não tiver a coragem de olhar por que isso me irritou tanto, eu não vou sair da mágoa. Eu vou ficar congelada e de mão atada, porque eu ainda estou esperando que o outro venha fazer algo para me libertar, porque eu ainda estou culpando o outro. Então, na realidade, quando eu culpo o outro, eu me jogo na mão do outro. Eu estou de mãos amarradas. E é isto que corrói a nossa alma. Porque repetidamente, diariamente, a gente acaba se machucando de novo. O insulto aconteceu o ano passado, mas até hoje, repetidamente, eu sofro a ofensa. Porque eu realimento e ressinto o acontecido. Então, nós estamos tendo a oportunidade de mergulhar, limpar o homem velho, velhas feridas, mágoas, qualquer sentimento negativo que estão estagnados lá. Precisamos reciclar, dar um novo significado para as nossas experiências. Então, requer que a gente abra a nossa mente. Peraí, deixa eu ver, que eu acho que não fui tudo ele. Deixa eu ver a minha parte aqui. Porque às vezes a nossa parte é uma parte muito pequenininha. Mas essa é a oportunidade que a gente tem de progredir para limpar aquilo, esse rabinho que nos liga naquela confusão. E aí vem a história do perdão. Perdoar é fazer a trajetória de amor ao longo de um tempo necessário para dissolver um rancor ou um remorso. E o perdão é não revidar o mal recebido. É ter esse entendimento do que aconteceu. Porque eu só revido quando eu estou acusando. Quando o meu orgulho está tomando a direção da situação. Perdoar é ser desafiado ao amor e misericórdia no exercício de doação. O rancor ou a culpa tóxica apresentada pela pessoa exige, para ser eliminada, uma cota, dose de amor que supere o contingente de sofrimento. E para chegar a essa posição, necessitará de tempo e esforço no treino amoroso para superar a exigência apresentada. Então, essa é uma maneira tão bonita da gente olhar para a situação e saber que tem algumas coisas que requer uma grande dose de amor. E essa dose de amor, essa cota de amor, precisa ser maior que a ofensa, maior que a mágoa. Então vai depender. Se a gente não está conseguindo perdoar, é porque a gente não tem uma cota de amor suficiente, grande, para perdoar aquilo. E tudo bem, não tem nada de errado com isso, porque nós estamos no caminho de aprendizado do perdão. E esse caminho do perdão, essa caminhada, ela pode durar, por exemplo, 1 minuto, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década ou muitas vidas. Depende de 3 variáveis. Então, aqui tem um grande consolo nesse aprendizado, porque, às vezes, intelectualmente, a gente quer perdoar e não consegue. Quem sabe do que eu estou falando, levanta a mão. É isso aí, é a nossa realidade. É onde nós estamos. Tem algumas coisinhas que a gente, no ato, percebe. Não, isso aqui, deixa pra lá.
não machucou, não, sabe? Não teve tanta importância. Mas tem coisa que dói muito. É muito relevante. E isso não dá para perdoar num tapinha assim, num minutinho, numa hora, num dia, numa semana. E isto que é consolador, não tem nada de errado com isso. É só um caminhar que nós ainda precisamos fazer. Então isso vai depender a gravidade da falta, a capacidade de amar e a vontade de perdoar. Então, se a ofensa, a mágoa, às vezes tem mágoas muito grandes e muito doídas, grandes aprendizados. É preciso saber que nós precisamos de tempo. Então, não tem essa exigência, o seu espírito tem que perdoar. Quantas vezes eu já escutei isso em atendimento fraterno? Ai, eu me sinto tão mal. Eu preciso perdoar, mas não consigo. É doído escutar isso, porque faz parte da nossa fragilidade ainda. E reconhecer, tudo bem, não estou pronta para perdoar e é o que é. Agora, não podemos estacionar ali. É um percorrer de caminho. Então, eu preciso expandir a minha capacidade de amar para poder despertar ainda mais um pouco de vontade de perdoar. Então, deste modo, tem esses 3 fatores: o tamanho da lesão, o nível de amor acumulado e a vontade de perdoar. A pessoa fica estagnada na estrada da vida e fixada na dor, ou avança transmutando o sofrimento em aprendizado, fazendo um caminho amoroso até atingir o portal da libertação. Então, aqui o convite é para a gente olhar esses fatores que impedem a gente de perdoar, mas fazer o caminho, fazer o caminhar, porque senão a gente fica estagnada na vida, alimentando mágoas, alimentando dores, alimentando carga tóxica, esse lixo mental que vai nos fazer ter uma vida o quê? Serena, feliz? Não. Acordar 3 horas da manhã suando. E não é menopausa. É ansiedade. É raiva acumulada. São dores que a gente fica ressentindo e destilando toxina no nosso corpo. A gente fala brincando com todo respeito às nossas dores. Porque a gente tem que brincar um pouquinho, porque a vida está muito séria, não é, gente? Isso não é piquenique que a gente está falando. Então a gente brinca, mas na realidade é para ajudar a gente a ter um olhar compassivo para conosco, para que a gente não seja mais um a nos judiar. Porque tem muita gente machucando muita gente nessa vida. Está na hora da gente parar de se machucar. O outro pode até nos machucar, mas é nossa responsabilidade aprender a não nos machucarmos mais. Chega. Vamos aprender a ressignificar isso, para não continuar dando poder ao outro de continuar nos ofendendo. Vamos deixar que o outro fique entre ele e Deus. O que o outro fez, independente do tamanho do insulto que recebemos, é entre ele e Deus. O perdoar não significa minimizar o que o outro fez. Não significa esquecer o que o outro fez. Significa parar de nos machucarmos, nos libertarmos, para que venha o auto-perdão em primeiro lugar. Então a gente não pode falar no portal da libertação se a gente não falar do auto-perdão. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender a se perdoar de ter se colocado nessa situação em primeiro lugar, para poder ver qual foi o traço meu que me atraiu para esse tipo de confusão. Porque a gente tem conhecimento que a justiça divina é impecável. Não tem nada que nos aconteça, que nos machuque, que de alguma forma tem um pouco da nossa responsabilidade ali. Porque se não tivesse, não nos magoaria, não nos machucaria. Então, ter a coragem de olhar esse pedacinho do nosso... Às vezes a gente deixou de colocar limite, a gente depositou confiança em quem não era merecedor. A nossa falta de discernimento e falta de pedir orientação a Deus para nos encaminhar em algum negócio acabou nos atraindo uma dificuldade. Então, quando a gente olha, a gente vai começar o processo de auto-perdão. Porque não tem como eu percorrer o caminho do perdão ao outro se eu não fizer o outro o perdão. Por isso que Jesus fala, reconcilia-te. O que significa isso? Primeiro, a reconciliação para conosco.
E a reconciliação significa, de novo, vamos nos reconciliar com nós mesmos. Porque a gente acaba criando um monte de encrenca pra gente. A gente próprio mesmo. Quantas vezes a gente estoura com o nosso parceiro e depois fica pedindo perdão? Quantas vezes a gente grita com os filhos, fala, nunca mais eu vou gritar com meus filhos, eu vou colocar limite com calma. E aí você estoura e faz tudo de novo. Quantas vezes a gente promete que não vai comer nada que sabe que é tóxico para o nosso corpo. E daí a gente vai, escorrega na jaca de novo. E fica pedindo perdão de novo para si mesmo. Não é verdade? A gente está sempre se reconciliando. Por isso que Jesus fala. Vamos perdoar. A gente precisa, em primeiro lugar, se perdoar. E não é só 7 vezes, como o Pedro achava. Né? Como foi tão legal, né? O Yuri contando a história do Pedro, na inocência dele, achando, falar 7 vezes? Tá bom, 7 vezes eu vou perdoar. Não! Jesus fala, ai, Pedro, é 70 vezes 7. Lembra da historinha? Cada ofensa. Cada ofensa. Aí vem a mulher que chega no centro. Para quem não escutou a palestra do Yuri, chegou pro Chico e falou, Chico, eu já perdoei a tal 400 e poucas vezes, 70 vezes 7 o meu marido, mas nada muda, eu não aguento mais. Aí o Chico fala, Emanuel está aqui do meu lado e falando, é 70 vezes 7 cada ofensa. Ele sabe que a gente é meio lento para aprender. Então, essa reconciliação é importante que a gente faça conosco. Em primeiro lugar, esse auto-perdão. Que a gente se reconcilia com a gente mesmo, se perdoando, reconhecendo, se alinhando com a gente mesmo. Então, agora eu vou buscar aprendizado. E quando a gente faz esse procedimento, a gente tem mais chance de acertar melhor com relação àquele assunto. Para que depois eu reconcilie com o adversário que está, enquanto ele está no caminho. Que também foi outra coisa que a gente conversou hoje no estudo. A importância da gente se reconciliar com quem está no caminho. Porque às vezes essas ofensas vêm com os queridos mais queridos da gente, que está no nosso caminho. Para a gente aprender a conviver com essa dificuldade. Mas não permitir que o outro nos ofenda desse jeito. Tem todo um trabalho de reconciliação, que envolve o auto-perdão, o auto-respeito, que é o aprendizado para nós, reconciliando com a gente tem a oportunidade de reconciliar com o outro. Porque se eu não me perdoo e sou cruel para comigo, pode ter certeza que eu não vou perdoar e vou ser cruel para com o outro. Então, por isso que fala reconcilia-te. Primeiro aqui, para depois ir com o outro. Para que o adversário não te entregue ao juiz. Quem que é o juiz? É a nossa consciência. Então, requer que enquanto está no caminho, esse trabalho de separar o orgulho ferido, para que a gente se liberte do ofensor. Não necessariamente se apaziguar com o ofensor, é a gente se libertar desse ofensor que continua até hoje, diariamente, trazendo essas ofensas e essas descargas tóxicas para a nossa vida. Então, esse é o grande reconciliar, para que a gente se liberte, para a gente sair da mão do ofensor, para que não te entregue ao oficial, que são os bons espíritos que planejam as reencarnações. Seja lançado na prisão, que seja uma nova encarnação com essa pessoa. Porque ninguém sairá dessa até que o último centavo seja pago. Não é mesmo? Então, a oportunidade é essa. Amém vos digo que, do modo nenhum, sairás daqui até que restitua o último quadrante, até que seja pago até o último centavo. Quer dizer, quando tem a ofensa, as dificuldades, tem algo para a gente se libertar. Tem algo para a gente conhecer. E, eventualmente, a gente pode até reconciliar com o adversário. Mas, às vezes, a pessoa nem está pronta. E isso é entre eles e Jesus, entre eles e a justiça divina, entre eles e Deus. O que é importante é a gente não desejar o mal para ele. Essa é a verdadeira reconciliação. Eu não emanar o julgamento que fala, é tudo sua culpa. É eu falar, a partir de hoje, segue em paz o seu caminho. E não se insultar quando a pessoa
não está pronto e não quer se reconciliar. Porque isso, cada um tem seu momento. O importante é a gente se libertar da prisão. Espíritas, não vos esqueceis nunca de que, tanto em palavras por ações, o perdão das injúrias não pode ser uma palavra sem valor. Se vos dizeis espíritas, que de fato estejais, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que podes fazer. Então aqui o importante é a gente perceber que não é a palavra do perdão de palavra vazia. Sabe aquele perdão que a pessoa ofende? Ai, você me desculpa. E no dia seguinte está fazendo a mesma coisa? Aquele perdão vazio? Não é disso, não. É verdadeiramente não retribuir o mal. No bem que a gente pode fazer, em primeiro lugar para a gente. Então, a gente não quer ser essa pessoa que faz o perdão de palavra vazia. Isso também nos educa para proteger desse perdão vazio que chega. Eu tenho uma pessoa que fez uma coisa que me machucou bastante. E eu custei para enxergar o que me ligou aquilo. Mas eu enxerguei. Porque eu pensei, eu ficava pensando naquilo. Eu falei, mas meu Deus, eu estou presa nisso. Presa nisso. Eu queria me libertar. E enxerguei aquilo que estava me ligando. Eu falei, o que está me perturbando nela, eu devo estar fazendo com alguém, não estou vendo. Dito e feito. Num volume menor, mas estava fazendo a mesma coisa. Então, passei a me corrigir daquilo. Isso me libertou totalmente da pessoa. E essa pessoa veio repetidamente pedir perdão. E repetidamente fazendo absolutamente a mesma coisa. Não tem nada comigo. Isso é entre ela e a pessoa. A significância no meu coração mudou completamente. O olhar de compaixão quando a gente não sabe se olhar. Quando a gente fica ensimesmado na mesma imperfeição, completamente alimentando o nosso psiquismo, a nossa psicosfera, com repetidas cargas tóxicas mentais. Literalmente se adoecendo. Foi o que eu vi. Eu falei, agora eu vou aprender a fazer diferente. Porque eu não quero mais realimentar a minha toxicidade. Eu quero me libertar dessa laminha que existe na minha mente, não é mesmo? Então, este é o grande convite. E aqui ele fala para a gente nunca sair desse caminho. Não importa o quanto a gente enxerga a ação indevida do outro, não importa o quanto mal a gente vê, o nosso convite como espírita é nunca se afastar do caminho de retribuir o mal com o bem. E está sempre buscando esse movimento. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, nada tenho contra o meu próximo. E esse é o grande convite, para que a gente limpe o nosso coração, para que, quando eu colocar a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu limpei do meu coração qualquer animosidade. E que eu possa dizer, eu não tenho nada contra o meu próximo. Outras pessoas podem me considerar inimiga, mas eu não quero ter nenhuma inimizade com ninguém, porque eu estou me libertando, eu estou me perdoando, eu estou me reconciliando comigo mesmo. O que o outro pensa é entre ele e Deus. A minha responsabilidade é saber como é que estão os meus pensamentos e estar desprovido de qualquer sentimento. Eu não deixo criar ninho no meu coração. No momento que magoou, não deixa o avião decolar. É abraçar no momento presente. Por que meu orgulho foi ferido? E ter a humildade e a coragem e a mente aberta para ver que alguma coisinha você tinha um dedinho lá. Porque senão isso não te perturbaria, né? E este é a grande felicidade de poder dormir em paz à noite. Então, ser saudável e viver com o coração em paz. Esta é o convite de Jesus. Ou guardar mágoas e adoecer. A escolha é nossa. Então, fica aqui o convite para que a gente escolha viver alinhado com as leis de Jesus. Para a gente relembrar nos momentos de dificuldade, no momento que tem aquela dor, que o nosso orgulho foi ferido. Naquele momento, é o momento da gente convidar Jesus
para trazer a sua doce e serena paz, para nos acolher, para que a gente tenha a coragem de suportar, testemunhar o nosso orgulho ferido, a mágoa, a ação equivocada do outro, e pedir a Jesus que ilumine o nosso coração, ilumine os nossos pensamentos, para que não deixe o nosso avião da mágoa decolar. Porque uma vez decolado é difícil aterrissar. Então, nosso trabalho hoje, nesse mesa de controle, nesse painel que tem um monte de luzinha, de aviãozinho, não sei um monte, mas alguns, a nossa meta é trazer e aterrissar esses aviões da mágoa, para que eles não mais destilem cargas tóxicas em cima da gente. E com Jesus no comando, o grande controlador desse tráfico pode ser Jesus, que ele está lá falando para a gente: agora põe esse para baixo, põe esse para baixo, você já está pronta, vamos orar aqui, vamos aprender, vamos deixar esse embora, para que eventualmente a gente não tenha nenhum avião rodando a gente, não tem nenhuma mágoa roubando a nossa habilidade de pensar, que não tenha nenhuma mágoa roubando a gente estar presente e fazendo o bem que somos convidados. Porque todos nós que estamos em sintonia com os bons espíritos, estamos sendo instrumentos do bem. E as mágoas criam um véu que nos separa dos bons espíritos. Então o convite é para a gente fazer essa limpeza no coração, levantar o véu que nos separa dos bons espíritos, para que possamos crescer e sermos instrumentos do bem, mensageiros do bem, ajudando Jesus na cocriação do mundo de regeneração, para que a gente possa, com a nossa consciência tranquila, ser fonte de apoio, de luz, de todos que chegam perto da gente, para que sejamos na nossa casa um pontinho de luz, que tem como referência no nosso exemplo o convite para que os outros também aprendam a não retribuir o mal com o bem. Que o nosso exemplo possa ajudar a cada um de nós a chegarmos no mundo de regeneração. Vai ser uma delícia quando todos nós estivermos lá. Ai, que bom, chegamos! Então essa é a mensagem. Bom trabalho para cada um de vocês. Que Jesus os abençoe. Eu ia ler uma coisa daqui, mas nem lembrei. Despede primeiro. Bom, queridos amigos da internet, muito boa noite por estarem aqui conosco nessa lição maravilhosa que tivemos hoje. Que fiquem bem na cabecinha de vocês e de todos nós aqui. Boa noite.